Olá você, seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries. Primeiro vídeo de 2024 chegou e eu demorei muito pra gravar esse vídeo, mas eu não podia deixar um dos melhores episódios de Percy Jackson, até o momento, passar em branco sem eu vir aqui comentar ele, né? Finalmente o dia chegou de eu fazer um vídeo análise de Percy Jackson que eu vou mais elogiar do que criticar. Mas antes de eu trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre esse quarto episódio, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, compartilha esse vídeo pra algum amigo seu e vamos conversar aqui nos comentários sobre as nossas percepções a respeito desse episódio. Para a gente começar a falar sobre esse quarto episódio de Percy Jackson, eu queria comentar brevemente sobre a primeira cena, que é algo que não existe nos livros, mas que foi uma cena bastante inteligente para fazer com que o enredo desse episódio ele fosse assim bem completo. Já que nessa primeira cena existe uma super relação com a última cena, fazendo aí com que o episódio ao todo tenha muito sentido. Nessa primeira cena nós temos um sonho que na verdade é uma lembrança do Percy ainda criança em uma aula de natação, onde a sua mãe incentiva ele a aprender a nadar. E o Percy fala: respire, apenas respire, que é algo que a Sally sempre dizia pra ele quando ele era criança. E essa sentença do respire vai fazer ainda mais sentido no final do episódio. E aí esse sonho ele é interrompido por outro sonho, onde Cronos aparece e fala: ela está a caminho. O que pode gerar várias teorias de quem seria ela que o Cronos comenta, né? Mas só que aí o episódio não conta sobre isso, então fica no mistério por enquanto. Seguindo dessa primeira cena, nós temos uma sequência que acontece no trem. E aí eu queria comentar com vocês algumas coisas sobre essa sequência em específico. Foi muito bom poder conhecer mais da história da Annabeth, entender como é que ela foi parar lá no acampamento Meio Sangue e o porquê ela fugiu de casa quando ela tinha apenas 7 anos de idade. E o gatilho que faz ela contar sobre a sua história pro Percy é porque ele fala que é muito injusto que eles rezem, façam oferendas e façam de tudo para chamar a atenção dos deuses, mas nos momentos que eles mais precisam dos seus pais, eles simplesmente os abandonam. E aí a Annabeth traz que isso não é uma postura exclusiva dos deuses, né? Que todo mundo é assim, inclusive os humanos, já que ela foi abandonada pelo próprio pai. Diferentemente dos outros deuses, né? Os filhos de Atena, eles não nascem de uma relação carnal ali entre a deusa e os humanos, mas sim de uma relação intelectual. E aí, né, para quem não sabe a história do surgimento da deusa Atena, existem várias versões, só que a mais conhecida é a que Zeus, após ele não aguentar mais fortes dores de cabeça que ele estava tendo, ele pediu para que Hefestos, que é o deus da metalurgia, né, ele pediu para que Hefestos desse uma martelada na sua cabeça para fazer com que a dor passasse. E aí, após Hefestos dar essa martelada na cabeça de Zeus, abriu uma rachadura em sua cabeça e de lá saiu a sua filha, a deusa Atena. E a história conta que Atena ela já nasceu adulta, vestida por uma armadura já assim, toda top. E por isso ela é a deusa da sabedoria, já que ela nasceu, né, aí da cabeça de Zeus. E é a partir dessa perspectiva que também nascem os filhos da deusa Atena. Os semideuses são dados como presentes da deusa para aqueles com quem ela teve algum tipo de relação mais intelectual. E aí nessa cena do episódio, a Annabeth conta que ela sempre foi vista como um presente para o seu pai, mas só que quando ele se casou, né, começou uma nova família, a sua madrasta não a via como um presente e sim como um problema. E foi por isso que ela decidiu fugir de casa. Já na manhã seguinte, pós essa cena, o nosso trio vê aí pela janela do trem, né, uma família de centauros correndo ali pelo campo, exatamente como é descrito no livro O Ladrão de Raios. Então aí mais uma cena sendo adaptada com 100% de perfeição. E aí é nessa cena que eles comentam sobre o desaparecimento do deus Pan. Pan é um dos deuses mais antigos da mitologia grega, que possui uma aparência de sátiro, considerado o deus da natureza, das pastagens, dos campos e das florestas selvagens. Desde o desaparecimento de Pan, né, e sem mais o deus da natureza para proteger a natureza, ela acabou se tornando muito vulnerável aí, né, para a agressão humana. E desde o seu desaparecimento, né, vários sátiros mais corajosos, eles se tornam buscadores para ir em missões procurar o deus Pan, mas até o momento nenhum deles retornou dessas missões. E aí chegamos na cena onde somos apresentados para a dona desse episódio, Echidna, a mãe dos monstros. E aí já para começar a falar sobre ela, né, um esclarecimento sobre essa nomenclatura. Na mitologia, Echidna ficou conhecida como a mãe dos monstros, mas ela não é literalmente a mãe de todos os monstros que existem na mitologia. Ela recebeu esse nome porque ela deu luz aí a alguns filhos bem fofinhos que eu irei explicar um pouquinho mais à frente, mas só reforçando, ela não é literalmente a mãe de todos os monstros, beleza? E aí antes de eu comentar sobre ela na série, né, eu queria comentar pra vocês um pouquinho sobre a história dela na mitologia, pra vocês poderem conhecer quem é Echidna. Bom, nos contos da mitologia, né,
né, Echidna era uma mulher muito linda e sedutora que possuía uma cauda de serpente no lugar das pernas. Existem diferentes versões de quem é que Echidna é filha, só que aqui o universo de Percy Jackson traz pra gente aqui nesse contexto é que Echidna era filha das divindades marinhas primordiais, que é Phorcys e Ceto, que são filhos de Gaia, que é a Mãe Terra, e Ponto, que é a divindade do mar aberto. Por isso que na série Echidna fala que a avó dela, que é Gaia, é bisavó do Percy, já que Gaia é a avó de Poseidon, né? E aí Echidna tinha uma relação com o Tifão, que era uma besta horripilante nascida para acabar com Zeus e com Olimpo, que também era filho de Gaia, só que com o Tártaro, onde esse casal deu origem a alguns filhos, e entre esses filhos nós tínhamos o Ortros, que é um cão de 2 cabeças e uma cauda de serpente, que era mascote e guardião do gado de Gerião, um gigante de 3 corpos, 6 asas e 6 braços, pastor de um dos maiores e melhores rebanhos de toda a África. Outro filho muito conhecido de Echidna era o Cérbero, que era um cão de 3 cabeças que guardava a entrada do Tártaro, que inclusive nós temos a aparição de um Cérbero em Harry Potter, que é o fofo do Hagrid, que guardava aí o alçapão que dava acesso para a Pedra Filosofal. Outro filho de Echidna bastante conhecido é a Hidra de Lerna, que era uma besta gigante formada por um corpo de dragão e 7 cabeças de serpentes. Em algumas versões dizem que não eram 7 cabeças, na verdade eram 9, mas aí, enfim, detalhes. E aí, além dela ser um monstro gigante, né, ela tem um plus ainda, que era toda vez que uma cabeça era cortada, 2 se regeneravam no lugar. E além desses 3 filhinhos mega fofos que a Echidna teve, ela deu luz também a um 4º filho, que é a Quimera, uma criatura híbrida cuspidora de fogo, que tinha um corpo de leão e 3 cabeças, sendo uma delas de leão, uma de cabra e outra de serpente. Assim como a Hidra e assim como os outros monstros também, existem diferentes versões que falam que a Quimera, na verdade, tinha uma cabeça de bode e uma cabeça de dragão, ao invés de ser de serpente, mas aí varia de acordo com o conto. E aí, agora, voltando a falar sobre a adaptação para a série de Percy Jackson, e eu vou trazer a minha percepção tanto sobre a Echidna quanto sobre a Quimera que aparece. E eu gostei, mesmo as duas sendo super diferentes do que a mitologia conta. A gente já sabe que o orçamento de Percy Jackson estava baixo para essa primeira temporada, todo mundo tem ciência disso. E aí, quando você tem um budget que é reduzido para você conseguir investir em CGI, você precisa fazer adaptações que você consiga contar a história ainda, como ela deve ser contada, só que você tem que fazer isso de uma forma que você não gaste tanto com isso. Já que Percy Jackson é um mundo de fantasias e você precisaria de muito CGI para conseguir dar vida a todas as criaturas, todos os deuses, todos os monstros e todos os efeitos especiais também. Então, não daria para fazer a Echidna em sua forma de monstro, né, com a cauda de serpente, em todas as cenas que ela aparece, porque ela aparece em muitas cenas. Da mesma forma também que não daria pra fazer a Quimera com muito CGI, colocando 3 cabeças de 3 animais diferentes nelas. Então, eles tiveram que dar uma adaptada aí pra conseguir encaixar dentro do budget que eles tinham. Só que eu achei uma saída muito esperta do que eles fizeram, porque assim, não ficou ruim, mesmo sendo diferente, não ficou ruim. Echidna, ela veio aí numa forma de uma senhora simpática, com um toque de psicopatia, que deu um mistério muito grande ali pra personagem. E falando em mistério, eu acho que o que eu mais gostei do visual da Quimera foi justamente o mistério que foi criado ao longo do episódio sobre o visual dela. A gente tem ali algumas cenas onde ela tá na bolsinha de viagem, né, no início ali do episódio. Depois ela aparece ali parcialmente na janela do trem. E em outra cena ela aparece só com a sombra ali, mostrando os chifres dela atrás da Echidna quando as portas do elevador se fecham. E a gente sabe que toda a estratégia por trás desse mistério foi pra poupar dinheiro, né? Porque não daria pra mostrar ela em muitas cenas por conta do gasto com CGI. Só que a construção desse enredo foi tão bem trabalhado, e o melhor, que foi o que eu mais critiquei no meu último vídeo, não foi previsível. E o visual da Quimera, né, por mais que seja diferente de como a mitologia conta, ainda assim ficou muito legal, ficou muito bem feito. Então eu entendi a estratégia de tipo, vamos reduzir gastos nessas partes aqui pra conseguir investir mais nessa cena específica, já que ela vai ser uma cena importante. Então assim, o trabalho e estratégia por trás de toda essa construção do enredo desse episódio, ele foi muito bem trabalhado e eu não tenho nenhuma crítica em relação a essa parte. E agora vamos falar sobre um tópico que foi, assim, assunto desde o lançamento do livro do Ladrão de Raios. E que esse episódio trouxe como resposta para um questionamento que pairava aí, né, por anos e anos, que o Rick Riordan já tinha falado que tinha sido um vacilo dele nos livros mesmo, mas que a série viria para corrigir isso. E pra quem aí tá perdido nessa história, né, nos livros a gente tem que o Percy, ele pula do arco e cai no rio Mississippi. Só que, na verdade, o rio, ele não
não passa por debaixo do arco, ele está do lado. Então, se o Percy realmente pulasse do arco, ele ia cair de cara no chão. Então, como é que o Percy ele conseguiu cair no rio? E aí a série vem pra explicar isso. Pra quem aí tá perdido nessa história, né, o nosso trio, eles conseguem fugir do trem para escapar tanto da Echidna quanto da Quimera, e eles vão se refugiar em um templo dedicado à deusa Athena, que fica na cidade de St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos, que é nada mais nada menos do que o Gateway Arch. E aí só um esclarecimento que gerou dúvidas em algumas pessoas lá no Twitter que eu tava acompanhando. Os monstros, eles não podem entrar em templos de deuses, a não ser que os deuses permitam que eles entrem. E foi exatamente isso que aconteceu tanto com a Echidna e com a Quimera nessa cena. A Athena dá permissão para que elas consigam entrar no templo e continuar perseguindo aí o trio, né? Porque a Athena, ela está brava com a Annabeth, primeiro por conta do presente que foi enviado pro Olimpo, né? Que foi a cabeça da Medusa. E segundo, porque ela está ajudando o filho de Poseidon, que está sendo acusado de roubar o raio de Zeus. E outra coisa também é que muitos acharam que a Echidna, ela veio a mando de Athena para o trem. Só que na realidade, nos livros a gente sabe que quem enviou Echidna para o trem, na verdade, foi o Zeus. E por isso que a Echidna destrói ali, né, o vagão do trio para conseguir procurar o raio de Zeus. Mas voltando para a história do pulo. O Rick Riordan já tinha falado que essa cena da série viria para explicar aí, né, o que ficou meio conturbado aí nos livros lá em 2005. E aí a primeira explicação é: o Percy, ele não pula do arco, ele cai de lá. Até porque tinha esse ponto, né? Se ele pulasse do arco, ele ia cair de cara no chão. Também é falado que o Percy, ele pula pela janela do Gateway Arch. Só que isso é impossível, porque as janelas do Gateway, elas são muito pequenininhas e muito estreitas também. É só pra dar visão. E aí na série a gente tem aquela cena que a Echidna, ela abre um buraco no chão do arco, né? Que faz com que o Percy caia por ele. O que faz muito mais sentido, né? Ele cair ali, né, do arco, do que ele simplesmente pular dele. E aí a grande chave de ouro desse episódio é que ele cai no rio Mississippi, não porque o rio ele está próximo do arco, até porque ele não tá tão próximo assim. E sim porque o seu pai, Poseidon, manda uma dobra de água que carrega ele ali na queda até o rio. Inclusive, essa cena da queda do Percy é uma sequência com uma direção de arte muito bem feita. Ficou muito bom aquela cena com os blackouts, ele caindo, depois ele já dentro da água. Então assim, parabéns pra direção de quem fez essa cena, porque ficou perfeita. E eu vou voltar a falar sobre isso, porque esse episódio, ele trouxe muitas respostas, ele trouxe aí percepções também, né, tanto dos livros quanto das divindades, que a gente não tinha ideia, e tudo isso foi construído de uma forma que não ficou previsível, como eu já falei, que foi o que mais me decepcionou nos últimos monstros que apareceram. E também ficou um enredo muito bem construído. Por isso que eu fiquei tão feliz assistindo esse episódio, porque ele foi um episódio que teve contexto. Mesmo as cenas de ação sendo mais rápidas, a gente já sabe o porquê de tudo isso, e talvez isso aconteça até o 8º episódio da série. Mas mesmo assim, não foram cenas previsíveis, elas foram cenas que tiveram uma boa construção. Todo esse mistério envolvendo a Quimera, o seu visual, como ela aparece, e o embate ali dela com o Percy, tudo isso foi muito bem trabalhado pra até chegarmos na cena do embate, ao invés de ser simplesmente ela apareceu, eles lutaram e aí acabou. E aí no final do episódio nós temos a última cena que faz o enredo desse episódio ser muito redondinho. Quando o Percy ele cai no rio Mississippi, ele recebe a visita de uma Nereida, que é uma ninfa do mar enviada por Poseidon para dizer que o seu pai está orgulhoso e que ele sempre esteve ao seu lado. E aí a Nereida, ela repete a mesma coisa que a sua mãe sempre disse para ele quando eles estavam ali nas aulas de natação, que é a primeira cena do episódio. Respire, apenas respire. E aí é nesse momento que o Percy descobre que ele pode respirar debaixo d'água. Então, se eu pudesse resumir esse episódio, dar uma nota para ele, assim como eu fiz com os últimos, esse episódio eu daria um 9. E eu só não dou um 10 pra esse episódio, assim como o primeiro, porque esse episódio foi muito rápido, boy. 28 minutos. Mas mesmo sendo um episódio muito rápido, ele ainda foi 20 vezes melhor do que o episódio da Medusa. E aí quem concorda com isso, respira. Bom, mas lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu quero saber qual é a sua. Então deixa aí nos comentários o que é que você achou desse 4º episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. Não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo, compartilhar ele com um amigo e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!